galera, sejam bem-vindos a mais um podcast e estamos aqui para mais um podcast da Kings League falando tudo sobre a Kings World Cup Nations que está ocorrendo agora do dia 3 ao dia 17 de janeiro, já estamos no dia 15, então se vocês forem fazer as contas faltam 3 dias, né, 2 dias até a grande final que acontece nesse sábado no Allianz Parque. Podemos ter Brasil? Podemos ter Brasil. Mas ontem a gente conheceu os dois outros semifinalistas, né, do outro lado da chave, possíveis adversários do Brasil numa final. Enfim, esses eram os confrontos de ontem, né? Tínhamos Chile e Alemanha com o primeiro duelo, depois Espanha e Estados Unidos. Chile e Espanha, as duas equipes ainda invictas nessa Kings World Cup Nations, então elas vinham com esse jogo com esse peso, né, de carregar o peso como duas equipes com duas seleções invictas. E galera, no primeiro jogo desse Chile e Alemanha, Chile estreando, né, nessa Kings World Cup Nations, a seleção que não estava na edição passada está agora fazendo um trabalho incrível, passou por Colômbia, Marrocos, duas seleções que foram semifinalistas da última Nations, então assim, belo trabalho do Chile até o momento, que ontem, mais uma vez, venceu e está na semifinal da Kings World Cup Nations. Vitória gigantesca do Chile, jogou muito bem contra a Alemanha. O Chile é uma seleção muito inteligente, galera. Uma seleção que sabe jogar, além de tudo sabe jogar. Temos aí agora semifinais e o Chile deu muito trabalho até chegar aqui, né? Podemos falar aqui disso porque como assim o Chile é uma equipe inteligente? Porque sabe muito, mas muito usar todos os artifícios do jogo. São gols de forma inteligente, um escalonado muito bem jogado, um dado muito bem jogado, um matchball que eu acho que é o principal defeito dessa seleção do Chile é o matchball, mas mesmo assim ontem conseguiram bem com a Alemanha, não tomaram nenhum gol, ainda fizeram, né, com o Ezequiel logo de cara ali depois dos 3 minutos após começar o matchball. Então assim, seleção interessante do Chile, como a gente falou, eu não apontava nunca antes de começar o campeonato o Chile numa semifinal, dificilmente eu falaria isso. Ainda mais no grupo que o Chile caiu, né, de Marrocos e Colômbia, como eu havia falado, achava muito difícil até uma classificação para a próxima fase do Chile, mas o Chile passou e passou em primeiro lugar, invicto no grupo, pegou agora a Alemanha nas quartas de finais e mais uma vez despachou outra equipe, venceu mais um jogo. Usou, como disse muito bem, os artifícios do jogo, né? Teve o Nacho Herrera ali, o jogo estava muito equilibrado, estava um 2-1 muito parelho, aí teve o pênalti presidente, ficou 3-1, só que já teve o Senokak com o pênalti presidente, no caso que virou shootout, ficou 3-2, e aí o Nacho Herrera fez o gol doble, né? Tava de star player, a carta secreta de star player, foi lá, fez o gol doble, ficou 5-2, então assim, o Chile soube muito jogar contra a Alemanha e conseguiu a vitória. E no outro confronto tivemos Espanha e Estados Unidos, vitória dos espanhóis. Assim, galera, assustador, tá? Assustador porque pode ter goleadas que dizem que são mentirosas. Claro, não, né, nem sempre uma goleada vai ser mentirosa, mas pode ser uma que foi 2 gols duplo ou sei lá. A maioria dos gols duplo, né? Mas o escalonado é muito bom e tudo mais. Mas não, galera. Aqui o escalonado termina 1-1, né? O Gabriel Costa, o brasileiro, abre o placar para os Estados Unidos. O Planas, né? Carlos Planas empata o jogo fica 1-1 e aí começa o show dos espanhóis, né? Show da Espanha. Assim, muito bem jogado pela Espanha, muito bom. O Gerard Nola faz um gol e assim, é bola no segundo pau o tempo inteiro. É bola na segunda trave o tempo inteiro da Espanha. E sempre, a maioria das vezes dá certo. Vários gols, a bola cruzando a área para encontrar algum jogador no segundo pau. Foi assim vários gols da Espanha, jogou muito bem. O dado da Espanha que foi 2x2, né, a cabine do Gaules que acabou jogando o dado, aí caiu 2-2, aí a Espanha também se aproveitou, fez mais um gol ali com o Linhares, jogou bem, foi um dado, né, parelho, mas no caso que a Espanha se aproveitou é não ter tomado gols, né, jogou também muito com o regulamento embaixo do braço, tomou apenas um gol do Roque Bancelos, o Bancelos fez um, mas o Linhares fez um, então meio que o dado terminou empatado, e depois a gente foi pro jogo, né, nos finalmente ali, Pelas marcou de novo de pênalti, e assim, muita bola no segundo pau de novo. O Chile, perdão, a Espanha de novo com essas bolas no segundo pau. No jogo no 7x7 contra os Estados Unidos não teve chance em nenhum momento. No 7 contra 7, no 7x7 foi
amasso da Espanha para cima dos Estados Unidos. A Espanha amassou contra estava 7-7, amassou, não deu chance dos Estados Unidos fazerem nada. Foi um amasso absurdo dos espanhóis que garantiram a vitória e agora estão na semifinal e querem muito esse título, tá? Das equipes invictas, de uma seleção que eu tenho medo de tirar esse título do Brasil, essa equipe da Espanha venceu já o Brasil, né? 7-3 no primeiro jogo de abertura aqui da Kings World Cup Nations, e agora vence de novo os Estados Unidos, vence, convence, jogou muito. Eu falei que se tinha algum time desse lado da chave para tirar uma Espanha da final, né, seria os Estados Unidos, porque eu acho muito difícil o Chile fazer esse trabalho. Mas enfim, falando do jogo, tivemos DJ Mario com a Panenka, né? DJ Mario simplesmente cavou o pênalti de presidente. Além de tudo, né, a Espanha tem um bom batedor de pênalti de presidente. Eu acho que o Brasil tem também, tem o Serol, mas principalmente o estagiário bate muito bem. Enfim, o Coringa bate bem também. Mas o DJ Mario foi lá, meteu uma cavadinha, tava 6-3 o jogo, tava 7-3 o jogo, o DJ Mario foi lá, meteu a cavadinha, ficou 8-3, depois o jogo é finalizado ali com o Oscar Cole, e é isso. Vitória da Espanha para cima dos Estados Unidos, DJ Mario cavando o pênalti, e um cara que, podem olhar aqui, não aparece em nenhum dos gols. Não temos nenhum gol do MVP da partida de ontem, porque é impressionante o que joga o capitão da Espanha, o que joga o Guti. É assim, absurdo o que joga Guti. O Guti joga muita bola, joga assim no Portinos, joga já na seleção espanhola, mas principalmente no Portinos joga desse jeito, e agora na seleção da Espanha vem sendo o principal nome da seleção espanhola. Joga demais. Foi muito, mas muito importante mais uma vez no jogo. No gol do Pelas, o Pelas acaba errando o pênalti, a bola volta pro Guti, o Guti dá um passe assim, absurdo. No dado, os Estados Unidos marcou no finalzinho do dado, acho que sobra 15, 10 segundos, 20 segundos para os espanhóis. A Espanha vai lá, o Guti dá um passe e aí sai o gol do Pelas, não, do Linhares. E então assim, o Guti não fez nenhum gol, mas foi sem dúvida nenhuma o melhor jogador da partida, até por isso que venceu o MVP, tá certo? Então, dos resultados de ontem a gente acabou acertando os dois, né? Eu falei que venceria Chile e venceria Espanha, acabei acertando os dois. Ponto para mim, nosso palpitômetro deu certo. E como eu disse, Espanha e Chile as únicas seleções 100% até o momento. Já estamos na semifinal. Só que hoje, né, hoje quinta-feira, dia 15 de janeiro, vai cair o invicto, vai cair Espanha ou Chile. Podemos ter um campeão da Kings World Cup Nations invicto, né? Como foi o Brasil ano passado, campeão invicto. E agora a gente está aqui com o nosso chaveamento, galera. E eu já havia falado para vocês, né, no vídeo de ontem, no podcast de ontem, que quem passasse de Espanha e Estados Unidos para mim já estava na final, porque eu achava muito difícil o Chile ou a Alemanha competirem. No caso, que eu achava que seria um jogo muito esparelho. Mesmo tendo visto o jogo do Chile ontem, eu não mudo de opinião. Para mim a Espanha está na final. Para mim a Espanha é muito favorita. Vai ser muito surpreendente para mim alguma coisa diferente disso. Eu acho que a Espanha vai vencer bem, vai vencer com folga. Já no jogo do Brasil eu acho mais complicado, mas enfim, para mim, ainda mais pelo futebol que a Espanha está apresentando, né? Ainda mais por ter passado a Espanha ao invés dos Estados Unidos. Enfim, acho muito difícil a Espanha não ir para essa final. Então, vamos falar dos jogos de hoje, semifinais da Kings World Cup Nations. Estamos chegando na reta final da Copa do Mundo de Seleções da Kings. E galera, esse jogo, como eu disse para vocês, eu acho a Espanha muito favorito, eu acho a Espanha muito boa, a seleção espanhola, e eu não acho o Chile tudo isso, eu não acho o Chile um absurdo. O Chile é uma seleção boa e uma seleção, como eu posso dizer, é uma seleção boa e uma seleção que sabe jogar, como eu havia falado, mas eu acho que a Espanha tem muito mais qualidade e sabe muito mais jogar. Acho muito difícil os espanhóis não vencerem esse jogo, então eu aposto todas as minhas fichas na vitória da Espanha. E na sequência temos Brasil e México, México e Brasil. Jogo de novo, né? De novo, replay, né? Da repetição da última semifinal da Kings World Cup Nations, que o Brasil venceu o México por 3-1. E a minha esperança é de novo uma vitória brasileira. Eu acho que são dois momentos diferentes. O México não está no momento ruim, o México vem de 3 goleadas para cima de Índia, Indonésia e França. O México goleou todo mundo. O Brasil vem de uma atuação incrível para cima da Itália, 15-5, uma goleada histórica. O Brasil amassou a Itália, que para mim era uma das favoritas a esse título da Nations. Então assim, estava no meu top 4 ali de favoritos ao título. O Brasil amassou e agora chega
para enfrentar o México com muita moral, acredito, e muita confiança. Estou muito confiante também que o Brasil pode vencer esse jogo, e muito confiante no K9 aparecendo, né? Kelvin Oliveira, para quem não se lembra, Kelvin Oliveira marcou 3 gols na semifinal do ano passado, né, da última Nations contra o México, foi 3-1 o jogo, o Kelvin marcou os 3, e na final, Kelvin contra a Colômbia, né, aquele 6-2, o Kelvin marcou 6-3, perdão, né, 6-3, o Kelvin marcou 5 gols, né, porque o último foi duplo, então foi 5 gols do Kelvin, 6-3 para o Brasil terminou o jogo. O Kelvin marcou todos os gols do Brasil na semifinal e na final. Eu acho que, de novo, hoje o Dudu vai começar com o escalonado da Fúria, vai começar com o Vitão, provavelmente aí no Lipão, né? O Lipão deve ganhar a votação, então vai começar o Lipão. Lipão que chegou a 9 gols, né? Eu não ia falar disso no último podcast, mas o Lipão chegou a 9 gols, o Kelvin artilheiro com 11, Lipão com 9, então assim, o Lipão deu um salto gigantesco, não fez gols nos 2 primeiros jogos e agora dá esse salto. Acho muito importante esse jogo pro Brasil. Acredito que o Brasil tem totais condições, né, de vencer. O Lipão fez um gol, né? Foi o gol da virada contra o Qatar, foi o gol do Lipão. É isso que eu tava tentando lembrar. Eu acho, se não me engano, foi só um. No primeiro jogo não fez, quem só fez foi o Kelvin contra a Espanha. Depois acho que o Lipão faz um, se eu não me engano, mas posso estar enganado, mas se eu não me engano foi um. Enfim, acho que vai ser um grande jogo, um jogo muito parelho, o jogo mais parelho de hoje, né, dessa semifinal. Vai ser o segundo jogo, a Espanha às 6 horas, né, às 18 horas enfrenta a seleção do Chile, e às 19 horas, às 7 horas da noite, teremos México e Brasil. Eu tô confiante, acredito que o Brasil possa vencer, e o nosso palpitômetro, né, vou dar os palpites aqui agora, é vitória da Espanha e vitória do Brasil, e aí a gente terá essa final aí, Brasil e Espanha, grande rivalidade, né, histórica rivalidade da Kings, uma Espanha e Brasil, DJ Mario, Gaules, Chris Guedes, enfim, uma rivalidade que tanto vem de seleções, mas principalmente de clubes, né, do Gaules, aquela vez contra o Ultimate Móstoles, o time do DJ Mario, a G3X contra o Ultimate Móstoles, DJ Mario versus Gaules, aquela toda treta com a esposa do DJ Mario, enfim, toda aquela treta lá no jogo contra o Ultimate Móstoles já se ocasionou agora. Kings, o Gaules principalmente é talvez o principal causador de uma treta assim, ou dessa rivalidade, né? Porque ele vai lá, fala, deu a entrevista agora para a transmissão espanhola que os espanhóis estavam com medo, que era melhor eles não passarem para a final, que o Brasil iria amassar, e enfim, que o Brasil se perdesse para o México agora, se perde para o México hoje, o Gaules vai embora do Brasil, enfim, as coisas que ele falou na Kings passada, né, falou na última Nations, se o Brasil perdesse para o México na semifinal da última Nations, ele colocaria o cargo dele à disposição, enfim, são essas coisas que faz essa rivalidade Brasil e Espanha crescer, e podemos ter agora essa final. Eu particularmente acho que para o Brasil ser campeão seria muito melhor se enfrentasse o Chile, né? Eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Brasil, mas obviamente contra a Espanha vai ser um jogo muito pegado, vai ser de emoções, e acho que ali talvez sejam 50-50, ainda mais porque eu vi o que a Espanha fez ontem, tá? A Espanha fez gols ontem, parecia que estava treinando. A Espanha parecia que estava jogando um jogo treino contra os Estados Unidos. Foi um amasso absurdo. Então, por isso que me deu esse olhar diferente, né? Essa visão diferente da Espanha. Mas enfim, Espanha e Brasil para vencer aqui meu palpite. Vamos contar muito com a união de Kelvin e Lipão. Peguei essa imagem aqui da Casa TV. Acho muito importante essa união, que aconteça de novo. Kelvin e Lipão estão jogando muito bem. Lipão principalmente, né? Esses 2 últimos jogos para mim ele foi MVP. Tá jogando demais. Então, assim, principalmente no último jogo, né? Acho que o Lipão foi o MVP. Fez 3 gols, se não me engano, não sei, deu 4 assistências, mas assim, foi alguma coisa desse jeito, jogou demais, 2, 4 assistências, jogou muito Lipão. E o K9, né, o K9, 11 gols, artilheiro da Kings World Cup Nations, fez 3 contra o México no ano passado, na última edição, na temporada passada, né, na Kings passada, na Nations passada, né, melhor dizendo. Então, assim, acho muito importante essa união, acredito que pode dar muito certo e a gente vai sonhar muito com esse título. Hoje então, galera, às 7 horas, mais um caminho, faltam 2 passos, faltam 2 jogos, faltam 2 vitórias para o Brasil ser campeão mundial novamente, ser bicampeão do mundo aí da Nations. Vamos torcer muito, vamos manter esse título no Brasil. A primeira edição foi vencida pelo Brasil e agora a segunda a gente espera de novo vencer para manter esse título, né, e ser o único campeão da Kings World Cup Nations, tá certo? Então, hoje começa às 18 horas, Chile e Espanha, na sequência às 19, às 7 horas teremos México e Brasil, 6 horas então começando, canais de transmissões os mesmos, Kings League, canais de todos os presentes, Casa TV, Kings League Brasil, será as transmissões, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam da vitória da Espanha ontem e o que vocês estão esperando para as semifinais de hoje,
confiantes que o Brasil pode trazer esse título? Eu tô confiante, galera, tô confiante. Acredito que hoje vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito equilibrado, mas confio muito na seleção brasileira, ainda mais pelo que demonstrou contra a Itália. E é isso, galera. Eu vou nessa. Valeu, falou e fui. Deixe seu like, se inscreva no canal. É nóis.